Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo com a hora que você assistir esse vídeo. Vamos fazer um apanhado, uma revisão aí do triângulo retângulo das aulas passadas e para a gente relembrar algumas coisas e refazer os exercícios, tá? Lembrando que isso aqui é uma aula complemento à aula que foi dada em sala, né? Então, só mesmo para a galera que assistiu a aula, ficou meio voando ou faltou no dia, né? E tá aí querendo tirar mais algumas dúvidas, tá? Então vamos lembrar rapidinho, triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto, né? Então tem um ângulo reto é o triângulo retângulo. Não tem como ter mais do que um ângulo reto, só pode ter um ângulo reto e se tiver um ângulo reto ele vai ser o maior ângulo do triângulo, certo? Por quê? Soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, se eu tiver algum de 90, não tem como ter outro de 90, né? Porque senão vai dar, já só vai dar 180. Aí como é que vai fechar o triângulo? Não vai, né? Então, o triângulo retângulo vai ser esse triângulo que vai ter um ângulo reto. Beleza. Os lados desse triângulo retângulo vão ter uns nomes especiais, tá? Aqui eu tenho exemplo aqui de alguns triângulos retângulos, tá? Vou pegar esse aqui como base. O lado AB é chamado de cateto e o lado AC também é chamado de cateto. O lado BC é chamado de hipotenusa, tá? Lembrando que estou trabalhando esse triângulo grandão aqui, né? Hipotenusa vai estar sempre oposto ao ângulo reto, logo vai ser o maior lado, tá? Os outros doisinhos que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Nesse triângulo aqui, AB é cateto, AB é hipotenusa, BD é cateto e AD é cateto. Nesse triângulo aqui, AD é cateto, DC é cateto e AC é cateto. É hipotenusa, tá? Então, hipotenusa é quem está oposto ao ângulo reto. Hipotenusa, hipotenusa, hipotenusa. Esses três triângulos vão ser semelhantes, tá? Que a gente pode trabalhar a relação de semelhanças e tal, eles vão ser semelhantes, tá? Se eles são semelhantes, eles são proporcionais. Com isso, a gente pode chegar nas seguintes relações. Vamos lá, rapidinho. Hoje é bem rapidinho. Primeiro, vamos dar nome aqui a alguns segmentos aqui. Esse segmento a gente chamou de cateto. O segmento AB, que vai ser o Czinho, é cateto. O segmento AC, o Bzinho, é outro cateto. O segmento BC, que é o Azinho, é a hipotenusa. E a gente tem outros dois segmentos agora, três segmentos novos. O BD, o DC e o DA, ou AD, tanto faz. BD está aqui. A gente vai chamar de projeção, tá, do cateto C sobre a hipotenusa. E o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. H é a altura relativa à hipotenusa. Então, esses são os nomes. Adota aí, grava aí que a gente vai falar neles direto, tá? Projeção, a gente lembra de sombra, ou seja, esse cateto C, ele faz uma sombra na hipotenusa, caso ele seja iluminado aqui por cima, né? Então, a sombra do cateto C, esse aqui é a sombra do cateto B. Cada cateto vai ter a sua projeção, beleza? O maior cateto vai ter a maior projeção, o menor cateto vai ter a menor projeção. A altura relativa à hipotenusa sempre forma um ângulo reto. Então, essas aí são as informações. Trabalhando por semelhança de triângulo, a gente vai ver que o segmento, por exemplo, se eu pegar aqui o segmento comparando esse triângulo pequenininho com esse triângulo médio, a gente consegue falar o seguinte, olha, o segmento H está para o segmento M, porque eles são ambos opostos ao ângulo rosinha, tá? H está para M, assim como o N está para o H, certo? Então, a gente pode fazer essa relação, né, que vai ser essa última aqui. Da semelhança, a gente sabe que os ângulos, os lados opostos aos ângulos congruentes vão ser proporcionais. Então, esse cara está oposto ao ângulo vermelhinho, né? O H está oposto ao ângulo vermelhinho. Eu vou lá aqui no ângulo vermelhinho, no outro triângulo, vejo quem está oposto, é o M. Então, a gente consegue escrever a fração H sobre M, certo? Ou seja, H está para M, assim como N, que está oposto ao ângulo amarelinho, N está oposto, quem está oposto ao ângulo amarelinho? H, N está para H. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem essa relação aqui.
H ao quadrado é igual a M vezes N. Isso, essas letrinhas não interessam. O que me interessa é saber o que isso significa. Eu tenho que ler isso aqui da seguinte maneira. H é a altura relativa à hipotenusa, certo? MN são as projeções. Então, eu tenho que entender que não é H ao quadrado igual a MN. Isso não vai fazer diferença para mim, porque se eu mudar essas letrinhas aqui, já era. Você vai ficar sem saber. O que você tem que entender aqui é o seguinte, olha. Em um triângulo retângulo, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das duas projeções, certo? Mesmo pensamento a gente pode fazer para comparar esse triângulo com esse e chegar nessas relações aqui de cima, tá? Nessas relações de cima aqui fala o seguinte, olha, C, ou seja, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela sua projeção. A projeção de C é N, ou seja, C ao quadrado é igual a vezes N. O mesmo vale para o B. B ao quadrado é igual a, que é a hipotenusa, vezes a projeção dele. A projeção dele é M. Certo? Então, B ao quadrado é igual a vezes M. Sempre cateto ao quadrado é igual a sua projeção. Repara que é o M, não o N, porque a projeção do B é o M de Maria. Né? Cateto ao quadrado, B ao quadrado, é igual a sua projeção M vezes a hipotenusa A. Certo? Então, essas aqui são as relações que a gente tem até agora, tá? Anotou aí, a gente vai para as próximas aqui. Tá aqui aquilo que eu falei, pode parar o vídeo, dar uma lidinha, mas tá tudo aquilo que eu falei, tá? Dessa lógica, tá? Não vou me pegar aqui nas demonstrações, você pode pegar aqui e se você quiser, você consegue chegar nessa relação também aqui, ó. B vezes C igual a vezes H. Lembrando que B vezes C vezes A vezes H não diz nada para mim. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que B é cateto, C é cateto. Então, se eu multiplicar os dois catetos, o produto dos catetos é igual a, que é a hipotenusa, e H é a altura relativa à hipotenusa. Ou seja, o produto dos catetos num triângulo retângulo é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura, pela altura relativa a ela. Certo? Então, ó, é isso que a gente vai ter que entender. Ok? Tinha essa daqui também que eu acabei pulando, né? Mas eu volto aqui rapidinho. Aqui fala que o quadrado, e foi a terceira que eu fiz, né? Foi a primeira que eu fiz lá. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos, tá? Foi, né? Lembrando que isso aqui já foi explicado em sala, tá só mesmo para relembrar. E a última relação que a gente consegue aqui, né, trabalhando um pouquinho aquelas outras fórmulas, é essa daqui, que é a principal. É a suprassumo das relações num triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa, tá, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Se a gente pega os dois catetinhos, eleva ao quadrado e soma, isso aí vai dar o quadrado da hipotenusa. Ok? Eu posso construir aqui um triângulo aqui, tá? Vou construir aqui um triângulo retângulo, bem bonitinho. Vou fazer um triângulo bem bonitinho aqui, ó, com as medidas, formas. Vou construir aqui triângulo retângulo. Esse aqui eu não quero. Eu quero esse aqui. Vou medir aqui só para ver quanto que vai dar. Eu quero botar alguns valorizinhos bonitinhos. Régua, 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 régua. Ó, 12. Tá 12 aqui, 12, 12, 12. Beleza? 12. Esse aqui eu vou botar 9. Vou medir 9.
Ah, por que 9? Porque eu quero 9, tá? E depois vocês vão entender. Eu quero que fique bonitinho o meu triângulo, tá bom? Então, por isso que eu estou escolhendo 9. Aqui, vou ver se... 9. Ok, tá bem bonitinho. 9 aqui. Vou dar o giro aqui. 9. Vou girar aqui, ó. 12, 9, 12. Ok? Então, se a gente fosse testar isso aqui, vou botar aqui pro cantinho. 9, 12. Vou escrever aqui, ó. Aqui tá 9. Aqui tem 12. Testando o teorema de Pitágoras, fala que se eu pegar esses catetos ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, vai me dar esse valorzinho aqui ao quadrado. Eu não medi ainda, daqui a pouco eu vou vir medir. 9 ao quadrado é 81. 12 ao quadrado é 144. 81 mais 144 vai dar 225. 225. Ok? Beleza? Opa, 225. Mas eu vou vir aqui agora e vou medir aqui. Vou medir a hipotenusa. Desenho os catetos, vou medir a hipotenusa. Botei aqui. Vou dar uma esticadinha aqui. Opa! Vou botar aqui, tá lá certinho. Aqui, quanto que tá dando aí? Vocês estão conseguindo ver? Ó, ó, ó. 15, né? Essa medida aqui foi 15. Ah, mas será que eu já sabia que era 15 mesmo? 15, ó. 15. Ah, pera aí. Então falou que se isso aqui é verdade, quer dizer que isso aqui tem que ser ao quadrado, vai ser 15, né? 15 ao quadrado é quanto? É 225, ou seja, 225 é igual a 225. Então, funcionou aí bonitinho, certo? Medi aqui, deu certinho. Beleza? A gente mostrou aqui a veracidade dessa relação, tá? Então, num triângulo retângulo, se você pegar os catetos e elevar ao quadrado, depois somar, você vai ter a medida da hipotenusa ao quadrado. Beleza? Certinho? Funcionou certinho aqui o nosso problema. Tá, a gente tem uns exercícios para resolver. Vamos lá. Vou fazer essezinho aqui primeiro. Vou começar aqui. Determine o valor de x em cada um dos casos. Nesse primeiro aqui, vamos lá. Primeiro identifica aqui a hipotenusa. Hipotenusa está oposta ao ângulo reto. Oposto ao ângulo reto é o x. Beleza. Então, começa por ela, para não ter erro. X ao quadrado. A hipotenusa sozinha. Começa pela hipotenusa, depois você vai pegar e vai somar ao quadrado dos catetos. Certo? X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. X ao quadrado vai ter que ser igual a 25. Opa, se x ao quadrado é 25, o x é igual à raiz quadrada do 25. Como a gente está trabalhando com um valor positivo, né, a gente não precisa tirar mais ou menos a raiz do 25, ok? Então, a gente só vai analisar o valor positivo. Então, quer dizer que o x é 5. Esse triângulo aqui é o triângulo pitagórico, né? O triângulo pitagórico aí fundamental é o 3, 4, 5. Em qualquer triângulo em que os catetos medem 3 e 4, a hipotenusa vai valer 5. E, além disso, a gente vai ter os triângulos que são os triângulos pitagóricos, né, a partir desse triângulo dado, né? Por exemplo, eu posso criar um triângulo que seja o dobro desse. Então, eu garanto que o triângulo, vou fazer um desenho mais ou menos aqui, 6, 8 e 10 também é um triângulo pitagórico, tá? Esse cara, por quê? Porque esses lados aqui, observe, os lados equivalentes, o cateto menor foi multiplicado por 2, né? Todos os catetos foram multiplicados por 2, a hipotenusa também. Esse triângulo é um múltiplo desse triângulo, certo? E funciona. Se você quiser fazer testar o teorema de Pitágoras aqui, fica 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Funciona? 6 ao quadrado é 36. 36 mais 64 vai ser igual a 100? Vai, 36 mais 64 é 100. Beleza? 100 é igual a 100. Funcionou. Ah, professor, então na página anterior,
quando se desenhou esse triângulo era um triângulo pitagórico também, né? Aqui é 15, aqui é 12, aqui é 9. É sim, esse foi o triângulo 3, 4, 5, só que agora multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Lembra que é múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 5. Certo? 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Fechou certinho o nosso triângulo aí também, tá? Por isso que eu fiz aquele desenho com aquelas medidas bonitinhas. Beleza, vamos lá. Triângulo, vamos resolver agora o próximo. Letra B. Vamos botar aqui na nova página. Letra B. Começa sempre pela hipotenusa. Muito bem. Então, 13 ao quadrado. Comecei pela hipotenusa. Beleza? Ah, pessoal, o que é hipotenusa? Hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, 13 ao quadrado, 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Acontece de muita gente começar pelo x ao invés da hipotenusa. Aí erra, tá? Então, você começa sempre pela hipotenusa. Ah, mas o x ficou do outro lado. Não tem problema, tá? Você vai ter que começar pela hipotenusa, beleza? E botar os catetos separadinhos. A hipotenusa, ela não é de se misturar com os catetos. Os catetos conjuntinhos, ela fica separadinha. Aí, beleza, vamos lá. Vamos pegar agora, vamos começar a resolver. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado é x ao quadrado. Esse 25 está somando. Se a gente passa para o lado de cá, ele vai vir subtraindo. Então, vai ficar 169 menos 25 é igual a x ao quadrado, certo? 169 menos 25 dá 144. É igual a x ao quadrado. Esse quadradinho passa para o outro lado da raiz. Lembrando que não precisa tirar, não precisamos de utilizar a raiz negativa, porque a gente está trabalhando com um valor positivo. Esse x eu sei que é positivo por fato de ele ser o lado de um triângulo. Raiz quadrada de 144 é 12. Beleza? Então, a gente achou aí que o x vale 12, né? Esse catetinho aqui vale 12. Pronto, vamos lá para o próximo. Vamos testando, rapidinho. Tá com dúvida? Volta aí o vídeo, pausa, volta o vídeo e assiste de novo aí. Anterior, vamos fazer esse aqui agora. Ah, mas eu sou esperto, eu já vi aqui uma coisa. Eu já vi que tem 3 e 4, esse lado é 5. Errado. Por quê? 3, 4 e 5 vale quando você tem o 5 na hipotenusa. A hipotenusa aqui desse camarada é 4. Então, não vale aquele esqueminha que a gente fez no teorema, no triângulo pitagórico inicial. Tá? 3, 4, 5 é quando a hipotenusa vale 5. Não quando o cateto vale 4. Né? Então, ó, vamos lá. Começo pela hipotenusa, 4. Então, 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. 9 veio para o lado de cá. Estava somando, passou para cá, subtraindo. Então, 16 menos 9 é igual a x ao quadrado. 16 menos 9 não vai dar um número bonitinho, vai dar 7. 7 é igual a x ao quadrado. Chega nesse momento que você acha, eita, errei. Por quê? Na hora que você vai tirar a raiz quadrada do 7, não tem raiz quadrada exata, né? Aí você fica, eita, errei, fiz alguma coisa errada. Não, gente, não fez. O resultado é isso mesmo, raiz quadrada do 7. Existem muitos números aí, na verdade, a maioria dos números são irracionais, né? Então, a chance de a gente ter como resposta um número irracional é muito alta. Então, gente, não se preocupe. Se der um número racional, deu o que? Raiz de 7. Ah, pessoal, preciso colocar aí, ó, 2, não precisa. Tá indicado aqui que é a raiz de 7, esse é o valor que você vai trabalhar, tá? Vamos lá, para o anterior, voltando aqui. Faltou só a última aí, a letra D. Vamos fazer a letra D. A letra D, uma nova página. Foi. Começa por onde mesmo? Começa pela... Eu sei que você sabe que é pela hipotenusa, mas eu vou falar isso de novo para não esquecer. 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui não importa a ordem, cateto mais cateto, independente da ordem que você colocar, vai dar a mesma coisa. Você não pode colocar a hipotenusa junto dos catetos, hipotenusa sozinho. Né? Então, 36 é igual a 9 mais x ao quadrado
Esse 36 que está aqui vai receber o 9 subtraindo, que ele estava somando aqui em cima, ele era positivo, então quando ele mudou de lado, ele ficou negativo, né? Então, x ao quadrado foi 36 menos 9, 27. De novo, deu um número esquisito aqui de novo. 27 não está lá nos quadrados perfeitos. Na hora que você tira a raiz do 27, não tem uma raiz exata. Precisa colocar 5, alguma coisa? Não. Chegou nesse momento aqui, o 27 é um número composto, tá? Números compostos a gente sempre tenta fatorar. Eu sei que o 27 pode ser escrito como, por exemplo, 9 vezes 3. Por que eu estou escolhendo 9 vezes 3? Porque eu sei que 9 tem raiz quadrada, né? Ou seja, ao invés de eu escrever 27, eu escrevo 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. Só que, quando eu separo, fica melhor de resolver, ó. Por quê? O 9 tem raiz quadrada exata, né? O 9 tem a raiz quadrada exata, que é 3. Então, fica 3 raiz de 3. Então, esse negocinho aqui pode ser escrito como 3 raiz de 3. Beleza? Raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz de 3. Certo? Então, foi aí. Mais um númerozinho esquisito aí, como vocês chamam, para a conta. Então, fizemos a primeira questão. Vamos partir para as outras. Tá? Se a gente estiver trabalhando aqui com letra, né? Escrever em função. Vamos lá, vou fazer essa 507, letra A aqui. Vou pegar aqui e vou fazer. Como é que eu vou escrever esse negócio aí em função de A? Hipotenusa é 2A. Então começa pela hipotenusa. Não esquece de botar o quadrado e colocar os parênteses para elevar o quadrado, porque senão você tem uma grande chance de esquecer de elevar cada um daqueles fatorezinhos ali. A ao quadrado mais x ao quadrado. Esse problema é um problema literal, quer dizer que vai ficar só em letrinha, a gente não sabe, não tem um valor numérico para ele. Vamos lá, como é que eu levo um produto ao quadrado? Você leva cada um dos caras ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, e a ao quadrado, que é a ao quadrado, né? Então, lá de cá ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos deixar o x sozinho. Com isso vai ficar 4a ao quadrado menos a ao quadrado. É igual a x ao quadrado. 4a ao quadrado menos a ao quadrado, ficarão 3a ao quadrado. Igual a x ao quadrado. Para deixar o x sozinho, para a gente isolar o x, a gente precisa tirar essa potência. A potência, o quadrado, passa para o outro lado sendo raiz, né? A raiz quadrada de 3a ao quadrado. Pronto, esse aqui é o x. Olha, o a ao quadrado consegue ser extrair a raiz. Eu consigo extrair a raiz de a ao quadrado. É o próprio a, né? Então, quem que fica dentro ali da raiz é o 3, que não consegue sair. Beleza? Então, esse x, se eu quiser escrever em função de a, ele vai valer quanto aí? Ele vai ser a raiz quadrada de 3. Beleza? Então, a raiz quadrada de 3. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, se você tem um valor para a, vamos supor que o a é 6. Nesse triângulo aqui, se o a for 6, esse cara vai ser 12 e esse cara vai ser 6 raiz de 3. Por quê? Porque a gente viu que todos os lados estão em função de a, né? Então, a é um número. Então, o número que você tiver aqui você vai ter o dobro, e o número que você tiver aqui você vai ter esse número multiplicado pela raiz de 3. Beleza? Certo? Então, ó, vou pular, vou fazer mais um aqui. Vou fazer a letra D. Vou fazer a letra D aqui. Tá? Da número 508. Aí depois a gente pode fazer as outras aí. Se vocês estiverem com dúvida ainda, é só me chamar que eu faço aí no grupo lá da gente. Mas esse aqui a gente vai fazer, essa ultimazinha aqui. Tá. Tem um triângulo retângulo, tem os catetos, tem a hipotenusa. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras vai falar pra gente que se você pegar a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa que é o x mais 2 elevado ao quadrado, vai ter que ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado.
x ao quadrado, ó, vamos lá. A gente tem um produto notável. O quadrado de uma soma. O quadrado da soma, a gente faz o quadrado do primeiro termo, multiplica duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, e ainda soma ao quadrado do segundo termo, tá? Isso aqui é o x ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado mais 4x mais 4 vai ser igual a x ao quadrado mais 36. Vamos lá, quando a gente tem o mesmo elemento em ambos os lados da igualdade, a gente pode se cortar. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado e o x ao quadrado a gente cortou. Por quê? Se você passa esse cara para cá, ele vem subtraindo. Se você muda esse cara, passa esse cara para o lado de cá, ele vai vir subtraindo. Então, subtraindo com o que tinha aqui vai dar zero, tá? Então, sempre que tem o mesmo elemento dos dois lados, a gente pode simplificar. Ok? Então, a conta que a gente tem que resolver agora, na verdade, é 4x, né, mais 4 igual a 36. Esse mais 4 aqui, quando for para o lado de cá, ele vai vir o quê? Vai vir negativo, tá? Então, vai ficar 4x igual a 36 menos 4. Esse 4x vai ser igual a 32. Esse 4 está multiplicando. O número multiplicando de um lado, passa para o outro lado, dividindo. 32 dividido por 4 vai ser igual a 8. Oba, x é igual a 8, tá? Então, no triângulo aí, só para a gente testar, como é que ficaria o triângulo? Ó? Aqui seria... Epa, ficou o desenho aqui. Essa medidazinha aqui é 6. Essa medida aqui é x de baixo, né? Então, é 8. E essa medida aqui vai ser x mais 2, ou seja, 8 mais 2, 10. E olha lá, apareceu o triângulo 10, 6 e 8. É um triângulo pitagórico. É o triângulo 2, é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado de 2. Vamos embora. Próximo. Aqui, vamos lá, escolher agora. Teorema de Pitágoras foi. Vamos aqui fazer alguns exercícios aqui para trabalhar aquelas relações, tá? Qual a relação que eu vou utilizar aqui? Aqui, a gente precisa identificar a relação. Para isso, eu vou ter que analisar quem é cada um dos elementos. O x, vou tirar aqui na letra A. Vou tirar e vou copiar, vou mandar para outra página e fazer lá na outra página. O x, ele é a altura relativa à hipotenusa, tá? 4 e 9 são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Foi mal, não vou ter como cortar não. Então, o seguinte, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, isso que eu tenho que decorar, não é aqui h ao quadrado igual a m vezes n, eu tenho que decorar aqui. E entender que a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das suas projeções, das projeções dos catetos, que é o 4 vezes 9. Se x ao quadrado é igual a 4 vezes 9, x ao quadrado é igual a 36. 4 vezes 9, 36. Então, o x é igual a raiz quadrada de 36, o x é 6. Quer dizer que aqui, essa minha altura é 6 centímetros. Esse vezes esse é igual a esse ao quadrado. Produto das projeções é igual a altura ao quadrado. Certo? Então, essa foi a fórmula que a gente usou. Lembrando que tem mais um monte de fórmula. Essas formulinhas aí, essas relações aí, vocês precisam anotar direitinho aí para não esquecer. A letra B. A letra B, novamente. Na letra B, novamente, a gente tem o quê? A gente tem uma projeção, tem outra projeção e tem a altura relativa à hipotenusa. Então, o que a gente sabe? Que a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções relativas à hipotenusa. Então, 36 é igual a 12x. 12 está multiplicando, passa para o lado de cá. Pontinho, pontinho, pontinho. Pausa para responder. Multiplicando, passa dividindo. Então, fica 36 sobre 12 é igual a x.
36 sobre 12 é quanto? 16 dividido por 12 vai dar 3. X é igual a 3. Então, nesse meu triângulo aqui, nesse meu triangulinho aí bonitinho, o X é 3. Deixa eu ver aqui. Qual a outra aqui? Já fez essa. Letra C. Vamos lá para a letra C. Letra C. Copia e cola. Nova folha. Para ficar bonito. Página nova. O que que o X é? O X é um cateto. O que que o 4 é? É a projeção desse cateto. E o que que o 12 é? É a projeção do outro cateto. Certo? Eu sei que o produto das projeções é igual a essa altura aqui, né? Esse vezes esse é igual a essa altura ao quadrado. Mas eu não quero essa altura, eu quero o x aqui. Então como é que a gente vai fazer para achar? Eu sei que o cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. A hipotenusa é isso tudo aqui, ó. A hipotenusa é isso tudo aqui. Logo, a hipotenusa vai valer 16, porque é esse pedacinho aqui, 4, mais o pedacinho 12. E 4 mais 12 dá 16. Beleza? Então, dito isso, a gente consegue montar o problema. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção, 4, vezes a hipotenusa aqui é 16. 12 é o segmento daqui a aqui. 16 é o 12 mais 4, que é o total, é a hipotenusa. X ao quadrado é igual a 64. X ao quadrado é igual a 64. X é igual a raiz quadrada do 64. O x vai valer? Raiz quadrada de 64, 8. Beleza, x é igual a 8. Certinho. Vamos lá, vamos ver se tem mais outras lá. Anterior aqui. Essa última aqui. Letra D. Seis é cateto, projeção ou hipotenusa ou altura? Muito bem, acertou. Cateto. 3 é o quê? Muito bem, é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. E o x? Hipotenusa? Não, o x não é hipotenusa, não. O x é o quê? É um pedacinho da hipotenusa. Quem é? É a projeção do outro cateto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Quem é a hipotenusa nesse caso? A hipotenusa nesse caso é isso tudo aqui. A hipotenusa vai ser aquilo tudinho que está aqui, né? Isso tudo que está aqui, quando a gente quer juntar, a gente usa a adição. Então, essa daqui é a minha hipotenusa. Vamos lá? 6 ao quadrado, cateto ao quadrado é igual à projeção dele, a projeção do 6. A sombra do 6 é o 3. Então, sua projeção vezes hipotenusa. A hipotenusa é x mais 3. Por que a hipotenusa não é x? Porque x é só o pedacinho daqui até aqui, né? Esse pedaço todo que é a hipotenusa vai ser o x mais o 3. Beleza? Então, 6 ao quadrado é 36. Aqui a gente faz a distributiva, vai ficar 3x e aqui mais 9. 36 mais igual a 3x mais 9, quer dizer que o 9 que está somando vem para cá subtraindo, que vai dar 3x. 36 menos 9, 27. Se 27 é igual a 3x, quer dizer que x é igual a 27 dividido por 3. Estava multiplicando, dividiu, que vai dar 9. Aí tá, beleza, achamos o x aí. Foi aí, né? Já fiz toda essa página. E assim, vamos lá para as outras aqui. Aí escolhe um para fazer aí. Vamos lá. Vamos fazer essa número 512 aqui rapidinho. Uma nova. Aí tá, errei. Pega aqui. Errei de novo. Deixa eu selecionar de novo. Agora vai. Uma nova página. Vamos encontrar o valor de cada um desses caras aí. O que é o 5? Cateto. O que é o 12? Cateto. Cateto, cateto. Se você tem dois catetos, já pode partir para Teorema de Pitágoras. A hipotenusa nesse caso é o t, né? Então a gente tem aqui rearmando, organizando aqui o problema.
a gente tem que a hipotenusa, t ao quadrado, é igual ao outro cateto, mais o outro cateto, e ambos ao quadrado. Então, t ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25. Então, t ao quadrado vai ser igual a 169. T é igual a raiz quadrada de 169, que por sua vez é 13. Opa, então lá, estamos indo. A gente já sabe que esse cara aqui é 13. T, 13. Tem que achar o x, o y e o z. Olha, agora a gente pode escolher qualquer uma daquelas fórmulas lá. Uma que eu vou usar agora é o seguinte. Olha, eu tenho o t, eu tenho a hipotenusa, tenho os catetos, eu consigo achar a altura relativa a ele. Se você tem hipotenusa, tem os catetos, consegue-se achar essa altura aqui. Como é que eu vou fazer para achar esse x? Eu tenho que lembrar que o x é a altura, o 13 é a hipotenusa, o 5 e o 12 são catetos. Então, tá lá na minha formulinha, tá falando o seguinte, olha, o produto da hipotenusa pela altura relativa a ela vai ser igual ao produto dos catetos. O produto da altura, a multiplicação da hipotenusa pela altura vai ser igual ao produto dos catetos. Então, 13x é igual a 5 vezes 12, 60. X é igual a 60 dividido por 13. Professor, mas não dá para simplificar, não dá para fazer nada. Então, o que você vai fazer? Vai deixar assim e partir para o abraço. Tá certo aqui. Ok? Beleza? Então, qual é a expressão que a gente usou aqui? Ó? Que B vezes C é igual a H vezes A. Isso não diz nada se você não sabe aqui o nome desses caras. Ou seja, o produto dos catetos é igual a altura vezes a hipotenusa. Igual ao produto da altura pela hipotenusa. Foi? Achei o X. Achei agora. Vou achar quem? Vou achar quem eu quiser. Eu vou achar o Z. Para você achar o Z, tá? Você sabe que o Z é a projeção. Vou separar aqui então. Vamos separar isso aqui. Opa, fechou. Vamos fazer agora para achar o Z. O Z é a projeção do 12, tá? O Z é a projeção do 12, certo? E o que a gente sabe? Que o cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. A hipotenusa eu já achei que era 13. Então vai morrer agora aqui. 12 ao quadrado, 144, é igual a Z que multiplica 13. O meu Z vai ser igual a 144 sobre 13. Professor, está dando uns números esquisitos. Não tem problema. Você está fazendo certinho aí. Beleza? Acho que dá mais um espacinho aqui ainda para achar o Z. Agora, para achar o Y, eu consigo ainda mais um espacinho aqui. Ó. Vou usar esse pedacinho que está sobrando aqui ainda para achar o Y. O Y é a projeção do outro cateto. De qual cateto? Do cateto 5. Então, 5 ao quadrado é igual à projeção dele. Y vezes hipotenusa 13. Então, a gente tem que... isso aqui vai dar 25. Isso aqui vai dar 25. Né? Então, vai ser 25. Esse 13 que estava multiplicando, ele vem dividindo. Né? Ele passa para cá, passaria para cá dividindo. Né? Só que como a gente pode aplicar as propriedades aqui, a gente já sabe que se, sei lá, 25 13avos é igual a y, y é igual a 25 13avos. Então, a ordem que você colocar não vai fazer diferença aqui, tá? Então, feito isso, a gente achou o valor do y, certo? Então, tá aí alguns probleminhas aí. Então, tem aí, né? Você pode fazer à vontade, fica à vontade para fazer. Tá? Então, fechamos mais uma revisãozinha aí desse exercício e bons estudos para vocês.